Antes do Papa Francisco, tivemos o Papa Bento XVI. Antes de Bento XVI, tivemos São João Paulo II. Antes de São João Paulo II, tivemos São João Paulo I. Antes de São João Paulo I, tivemos Papa Paulo VI. E assim sucessivamente até São Pedro. Cada papado, em sucessão, traz para nós uma ênfase, um carisma, uma visão especial a respeito da Igreja. Nenhum papado pode encerrar todos os tesouros da Igreja. Pode contemplar tudo aquilo que a Igreja pode nos oferecer. Sempre um papado vai dar uma ênfase a alguma coisa. Ou, como diria o Evangelho segundo São João, no capítulo 21, versículo 25, Jesus fez ainda muitas coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que deveriam escrever. Ou seja, o corpo de Cristo, a vida de Cristo, não pode ser encerrada em um livro só, ou em um papado só. O corpo de Cristo é repleto de tesouros que, ao longo da história, a Igreja vai nos revelando. Por exemplo, nós tivemos no papado de São João Paulo II, esse papado que marcou o mundo, por esse papa que encontrou multidões e que viajou o mundo como nunca. São João Paulo II foi um papa que fez muitas viagens e pôde ir para muitos lugares e, em certo sentido, inaugurou uma igreja mais global, que consegue trabalhar no mundo inteiro e que tem uma atividade no mundo inteiro. A igreja sempre foi global e universal, mas em São João Paulo II nós vemos uma ênfase maior nesse espírito apostólico, nesse espírito de desbravar, nesse espírito de, digamos assim, conquistar o mundo. E já no papado de Bento XVI, após São João Paulo II, nós vemos uma outra ênfase no resgate aos tesouros da tradição da Igreja, nesse retorno a alguns elementos do passado que haviam sido perdidos e nesse aspecto mais teológico e espiritual da Igreja. Uma ênfase diferente a São João Paulo II, por exemplo. E muito bem, temos agora o papado que se encerrou do Papa Francisco, que faleceu recentemente e que agora podemos olhar como um período histórico fechado. Temos o início e o fim do papado do Papa Francisco. E o que nós, como católicos, podemos pensar a respeito do legado do Papa Francisco? Bom, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que é um papado que se encerrou muito recentemente. Da data que nós estamos gravando esse vídeo, faz pouco tempo que o Papa Francisco faleceu. Portanto, todas as características do seu legado ainda precisam ser estudadas, ainda precisam ser avaliadas, ainda é muito recente. A Igreja é uma instituição que tem mais de 2000 anos e ela nunca é leviana no seu julgamento, ela nunca julga as coisas da noite para o dia. Veritas filis temporis, né? A verdade é filha do tempo. Então, com o tempo, nós vamos descobrir mais coisas. Nós iremos absorver ainda mais riquezas do papado do Papa Francisco. Mas agora, nesse momento que nós estamos vivendo, o que nós podemos meditar? Como que nós podemos olhar o legado do Papa Francisco para nós? Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer que essa é uma percepção pessoal minha como leigo. Para mim, o legado do Papa Francisco passa pelo meu laicato, passa pela minha experiência como leigo na Igreja. Eu aposto que a experiência de outras pessoas, em outros níveis da hierarquia ou em outras situações diferentes de vida, pode ser que o legado seja diferente. Então essa é a minha percepção pessoal sobre como foi o papado do Papa Francisco para mim como leigo. Bom, a primeira característica que para mim ressoa do papado do Papa Francisco é esse medo de não ser julgado pela verdade católica. Eu digo isso porque o papado do Papa Francisco enfrentou muitas críticas de vários lados diferentes. Muitas pessoas o criticavam por alguma atitude, logo depois pessoas de uma causa contrária o criticavam também, e faz parte da vivência católica esse apego sincero à verdade e esse descompromisso com tal ou qual causa política. O papado do Papa Francisco é um papado que muitas vezes falou verdades que eram inconvenientes, que procurou ter um olhar de misericórdia a respeito das pessoas desprivilegiadas e falou uma verdade de misericórdia, uma verdade de acolhimento. E isso nem sempre é bem visto quando se procura causas de justiça social ou de uma ordem política específica. Então esse olhar de amor e piedade que supera as diferenças ideológicas ou que transcende as diferenças ideológicas foi algo que eu pessoalmente aprendi junto com o Papa Francisco. Além disso, foi um papado que eu costumo dizer, o Papa Francisco foi o Papa do encontro. Uma coisa que a gente pode ver no papado do Papa Francisco é essa proximidade com as pessoas. Era um Papa que procurava estar muito junto. São muitas as cenas do Papa passando pela multidão e parando para encontrar com pessoas, e outros papas também fizeram isso, São João Paulo II fazia isso, Bento XVI também fazia isso, mas com o Papa Francisco era um pouco diferente, tinha uma ênfase um pouco maior ali. Tanto que havia muitas cenas de o Papa às vezes recebendo presentes da multidão, às vezes uns presentes inconvenientes, tem uma cena que alguém presenteia o Papa uma pizza, né, e ele pega a pizza e leva a pizza, né. Ou um chimarrão, né? Era um papa argentino, um papa, por assim dizer, gaúcho, né? Então ele pega o chimarrão lá também, toma o chimarrão, foram inúmeras cenas em que isso aconteceu, e inúmeros outros presentes. Então era um papa o papa do encontro, ele queria estar perto, né? Quem ama quer estar perto, quem ama quer estar junto. Então não era apenas o papa passando na Praça de São Pedro
compreendendo a sua imagem e abençoando as pessoas. Não era só isso. Se fosse isso já seria bom, mas ele para, ele olha, ele toca, ele está perto. Isso é uma coisa muito especial que o Papa nos traz. Ele nos chama isso como católicos, né? Nós como católicos nós não podemos estar apartados. Nós não podemos nos resignar a guetos ideológicos ou não podemos nos encerrar em grupos específicos. Nós precisamos fazer esse esforço de ir ao encontro das pessoas, de estar perto delas e de amá-las de verdade. Não com um amor caricato ou um amor de fachada. Não. Um amor que quer estar do lado, que quer pegar na mão, que quer olhar no rosto, que quer também sentir o drama da outra pessoa, quer também sentir o sofrimento da outra pessoa. Isso é uma coisa que a gente vê com o Papa Francisco. Eu, como gaúcho, houve uma situação muito especial que eu fiquei sabendo recentemente, agora após a morte do Papa Francisco, que no ano passado nós tivemos as enchentes no Rio Grande do Sul, que assolaram o nosso estado e marcaram a vida de muitas pessoas, uma situação muito trágica, muitas pessoas perderam a sua casa, perderam muitas coisas. E eu fiquei sabendo que no meio de todos os compromissos que o Papa tem, né, vocês imaginem, o Papa sentado lá no Vaticano, com inúmeros compromissos diplomáticos, sociais, eclesiais, teológicos, tanta coisa que tem para fazer, tantas coisas que o Papa precisa resolver na sua agenda. Ele, no meio de tudo isso, tirou um tempo e fez uma ligação de telefone para o bispo Dom Jaime, da diocese da região de Porto Alegre, para prestar condolências e prestar apoio. Ou seja, um Papa atento e que está disposto a encontrar quem está sofrendo. Então o Papa fez essa ligação, né? Do nada, não estava na agenda dele, não estava nem do bispo e nem do Papa. Ele fez espontaneamente essa ligação para mostrar que ele está atento, que ele está vendo, que ele está com o coração conectado também com aqueles que sofrem naquela situação. Então eu fico pensando, né, quantas vezes a gente deixa ou evita de ligar para aquele parente nosso, ou naquele compromisso social, a gente evita de fazer uma ligação, né, ou a gente está muito ocupado para de repente ligar para os nossos pais, né? Não é esse o exemplo que o Papa nos deu. Ele deu um exemplo de, mesmo no meio de uma agenda extremamente tribulada, extremamente complexa, ele tira o seu tempo, ele faz aquela ligação, ele se coloca naquela posição. Então isso é muito bonito e esse encontro é algo que eu aprendi com o Papa Francisco, que eu acredito que é um legado dele, dessa expressão católica da proximidade, de estar junto. Isso é algo que nós precisamos enfatizar e precisamos reconhecer. Outra característica desse papado, eu posso dizer que é o papado da misericórdia. É um papa que não tem o receio de se humilhar ou de ser visto como ridículo, digamos assim, para ser um sinal de misericórdia. Nós tivemos vários casos em que isso aconteceu. Teve, por exemplo, naquela situação do Sudão que estava em guerra e o Papa Francisco vai lá e publicamente se ajoelha e beija os pés dos líderes do Sudão pedindo pela paz. Bom, nós poderíamos argumentar aqui, né? Bom, quem tá certo do lado dessa guerra, né? Bom, tem uma guerra acontecendo num país, quem está certo? Quem tem que ganhar? O Papa não fala sobre isso. Ele fala sobre misericórdia. Se tivermos piedade e misericórdia, talvez não precisasse de guerra nenhuma. Então, quando ele faz essa atitude, ele promove essa reflexão, né? Em vez de pensarmos quem está do lado certo, poderíamos pensar onde está a minha misericórdia? Onde está a minha piedade nesse julgamento? Porque olho por olho, dente por dente numa guerra, bom, todo mundo vai acabar cego e banguela, digamos assim, né? Alguém tem que ter piedade, alguém tem que ter misericórdia. Quando o Papa faz isso, ele demonstra justamente isso. Ele não tem o receio de ser visto como uma figura estranha por, mesmo ser um líder mundial, ajoelhar-se e beijar os pés de outro líder. Se isso é necessário para acabar com uma guerra, que assim seja. Ele demonstra isso para nós, essa coragem de ser misericordioso. Muitas pessoas pensam que é necessário coragem para defender a verdade, é necessário coragem para fazer o que é certo, e é verdade, mas é necessário muitas vezes uma coragem redobrada para ser misericordioso, uma coragem redobrada para perdoar. Perdoar não é fácil, perdoar não é uma coisa automática. Perdoar exige às vezes muito mais força e coragem do que fazer estritamente a justiça, né? Porque o perdão ele supera a justiça, né? Justiça por justiça, Deus não precisaria ser crucificado, né? Deus é crucificado para expressar misericórdia e perdoar os nossos pecados. Então, essa coragem que ele tem de realmente fazer o que é certo para expressar a misericórdia. Isso é algo que fica muito claro no papado do Papa Francisco. E muitos outros sinais de misericórdia, né? Tivemos aquele caso muito especial em que um menino de uns 9 anos, 10 anos, no meio da multidão, pede um conselho ao Papa porque o seu pai era ateu. Mas apesar do pai ser ateu, o pai batizou as crianças na igreja. E ele pede um conselho para o Papa. O Papa olha para o coração daquela criança e fala bem do pai dele, né? Porque, de fato, só Deus conhece o coração do pai dele. Quais motivos, quais situações, quais questões psicológicas faziam o pai dele pensar do jeito que pensava e não acreditar em Deus. E, apesar dessa descrença do pai, ele batizou as crianças na igreja. Então, havia uma vontade de transmitir alguma fé ali. E o Papa traz esses pormenores para a criança e a consola. É notável ver o olhar dessa criança, né, que realmente é acolhida. E aqueles outros tantos sinais do Papa que
encontrava com doentes, com pessoas fragilizadas e muitas vezes expressava sua misericórdia com um beijo. Há muitas fotos do Papa dando beijo em crianças, em pessoas doentes, etc., demonstrando isso, esse beijo de acolhida, esse beijo de piedade e misericórdia. Outra característica que esse papado traz para nós como leigos são algumas ênfases devocionais que o Papa nos trouxe. Uma delas, não posso deixar de citar, é o ano dedicado a São José. O Papa trouxe isso para nós há algum tempo atrás, um ano inteiro dedicado à devoção de São José. Bom, o que isso tem a ver? Bom, São José é o grande padroeiro da igreja, certo? E quando o Papa traz essa ênfase, ele procura fazer com que todos os católicos e muitos cristãos também tirem um tempo no ano, tirem um momento do ano ou ao longo daquele ano, reflitam um pouco nas virtudes de São José. Quem é esse homem? Como ele viveu? Como ele viveu próximo a Jesus? Como ele trabalhou? Para mim, essa devoção acabou tendo um sinal ainda mais especial, porque foi no papado do Papa Francisco que eu me tornei pai. Então, essa ênfase em São José trouxe para mim essa devoção para o meu coração. Sendo sincero, era algo que eu ainda não tinha muito costume, de conhecer a vida de São José. E foi justamente nesse ano que eu me tornei mais devoto de São José. Além disso, nós tivemos em 2015 o Jubileu da Misericórdia. Novamente, essa ênfase que o Papa nos trouxe, que foi um ano para justamente rememorar isso. Então foi um papado que nos trouxe algumas ênfases devocionais que marcaram a vida de muitas pessoas e marcou a minha vida também. E para encerrar o seu papado, o Papa nos trouxe o Jubileu da Esperança, ou seja, um ano especialmente dedicado à virtude da esperança. Eu achei isso extremamente emblemático, isso é algo que me marcou muito. Vou confessar uma coisa para vocês, vou falar um negócio que aconteceu comigo. No início do ano, eu falei para alguém que trabalha comigo, a gente estava conversando, e eu disse, seria incrível se no Jubileu da Esperança, por algum motivo, o Papa viesse a falecer. Uma coisa meio mórbida falar isso, né? Mas não era no sentido negativo. Foi naquele momento em que o Papa estava, de fato, passando por algumas complicações hospitalares no início do ano, e eu pensei, poxa vida, justamente no Jubileu da Esperança, nós perdermos um Papa, que coisa triste. Mas ao mesmo tempo eu pensei, não, isso seria incrível, porque isso vai enfatizar justamente essa dualidade que nós vivemos como católicos. É justamente no ano da esperança que nós perdemos o Papa. Isso é um grande sinal de virtude para nós, porque é um sinal de que as promessas de Cristo para a igreja vão continuar. A esperança não se encerra quando há a morte. É o contrário, a esperança supera a morte. E justamente porque nós temos um Papa que faleceu, que nós podemos e devemos ter mais esperança ainda. Então, em certo sentido, e não me leve a mal, mas é como se essa partida do Papa Francisco fosse um presente para nós. Fosse um modo de a gente encarar o futuro da igreja com um olhar de esperança. Porque o que fica é a promessa. E a promessa, ela supera qualquer coisa. As palavras de Nosso Senhor, elas não vão ir embora. Elas seguem vivas. E teremos um novo Papa. Então, o surgimento de um novo papado, justamente no ano da esperança, é um grande presente do Papa Francisco para nós. Uma coisa que Deus preparou para nós, para que nós pudéssemos viver esse ano, esse Jubileu da Esperança, com ainda mais esperança, com um olhar ainda mais esperançoso. E não o contrário, como muitas pessoas acabam vivendo. Muitos olham para a morte, inclusive alguns cristãos olham para a morte com esse olhar desesperado, ou esse olhar para o futuro como um olhar desesperado, desesperançoso, apocalíptico às vezes, triste. Bom, não pode ser esse o olhar do cristão. O olhar do cristão deve ser o olhar da esperança, da alegria, da vontade de viver, certo? E é isso que o Papa Francisco nos demonstrou, inclusive até o seu último segundo de vida, até os seus últimos momentos. Nós devemos lembrar que no domingo, logo antes do seu falecimento, ele estava, domingo de Páscoa, abençoando o povo de Deus. Então a mesma bênção Urbe et Orbe que o Papa deu na pandemia, naquele momento em que ele sobe sozinho as escadas da Praça de São Pedro, é a mesma bênção que ele deu agora no domingo de Páscoa, antes de falecer. Então um Papa que até o último segundo estava trabalhando. Essa deve ser a virtude do católico. Até o último segundo, trabalhar com esperança. E foi isso que o Papa nos ensinou com a sua vida e com o seu exemplo. E agora, vamos passar por um conclave, vamos passar por um momento que a sede está vacante, onde o trono não está sendo ocupado. Nós devemos viver esse momento num silêncio alegre, num silêncio esperançoso. Rezar pelo Papa Francisco e também rezar pelo próximo papado, para que ele também traga novas ênfases espirituais, novas ênfases a diferentes carismas da igreja e que ele também possa revelar mais e mais tesouros do corpo de Cristo. Obrigado e até a próxima.